Era uma vez um homem que ele tinha o sonho em se tornar um padeiro. Ele apreciava muito o pão fresquinho, feito na hora. Ele achava que esse prazer que ele tinha, essa alegria de desfrutar de um pão fresquinho, deveria ser compartilhado com todas as pessoas ao seu redor. Então ele decidiu abrir uma padaria. Pesquisou na cidade o melhor local que poderia abrigar a sua padaria e acabou encontrando um terreno de esquina que seria o local perfeito para a construção da padaria. Comprou o terreno, contratou então ali o pedreiro que iria fazer a obra para ele, levantou o prédio da sua padaria, depois comprou os melhores equipamentos para produzir o seu pão, os melhores fornos, as melhores balanças, as melhores vitrines para expor os seus pães. E logo depois que tudo estava pronto, finalmente chegou o dia da inauguração. Esse homem ele esperava que fosse um sucesso, mas ao contrário do que ele esperava, foi um verdadeiro fracasso. As pessoas visitavam a sua padaria, olhavam os pães, não compravam nada e logo saíam. Muitos visitavam e sequer voltavam uma segunda vez. E com o passar do tempo, esse homem ele precisou constatar que esse empreendimento ele foi um fracasso. O sonho que ele tinha de abrir uma padaria para compartilhar ali do seu prazer de um pão fresquinho com as outras pessoas tinha sido um fracasso. É difícil, é doloroso isso, né? Mas foi então que ele ouviu de algo que ele nunca tinha ouvido antes. Ele ficou sabendo algo que, mesmo depois de ter pesquisado, ter procurado as melhores práticas para fazer o seu negócio, fazer a sua padaria dar certo, algo que ele não tinha ouvido antes e que poderia mudar tudo. Ele descobriu que para fazer um pão bom era necessário usar farinha. É isso mesmo que você ouviu. Era necessário usar farinha. Você deve ter percebido que essa história se trata de uma parábola, porque é inconcebível que alguém decida fazer pão sem utilizar farinha. E é verdade. Para qualquer negócio que a gente se empenhe em realizar, nós precisamos conhecer os conceitos básicos daquele negócio, não é verdade? E isso também se dá com a vida cristã. Para que nós possamos ter uma vida cristã saudável, nós precisamos conhecer o conceito básico do cristianismo, o fundamento do cristianismo. Mas por mais que essa história que nós contamos possa parecer loucura, não é tão loucura assim, que muitas pessoas têm vivido justamente o cristianismo sem compreender os seus conceitos básicos, sem saber o fundamento do cristianismo. Existe uma técnica na reportagem em que são feitas algumas perguntas para que você entenda o conceito básico de uma notícia. As perguntas são: o que, por quê, quando e como. Se você quiser saber o assunto básico de qualquer notícia, basta fazer essas perguntas. E elas também podem ser transportadas para a vida cristã. Por exemplo, se você quiser saber o que é o cristianismo, você pode perguntar o quê? E aí você vai entender algumas questões: o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que precisa ser feito para a salvação, o que não deve ser feito caso você esteja buscando a salvação. Mas o que não é a base do cristianismo, não responde qual é a base do cristianismo. A outra pergunta é o porquê. E o porquê exige aí um pouco mais de raciocínio, exige da gente um pouco mais de atenção. A gente pode dizer que é a pergunta intelectual, naquela que a gente vai responder e muitas respostas vão tomar bastante tempo. O porquê das coisas, por que é assim, por que não é dessa maneira. E é fato que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cristianismo ela é uma religião de razão, é uma religião racional. Ou seja, nós precisamos pensar a respeito daquilo que nós cremos. Na verdade, o próprio Deus ele faz um convite para nós irmos e arrazoarmos com Ele. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o nosso culto ele precisa ser o quê? Racional. Nós precisamos usar o quê? O nosso intelecto. Mas ainda que nós usemos o nosso intelecto para responder o porquê do cristianismo, ainda não é o suficiente. Então nós vamos para a terceira pergunta, que é o quando. Quando as coisas vão acontecer? Quando se darão estas coisas? Os discípulos de Jesus adoravam fazer essas perguntas. Quando será a vinda do seu reino? Quando o Senhor irá retornar? E muitas pessoas se prendem no quando. Principalmente, muitos cristãos que creem que nós estamos perto da volta de Jesus ficam se perguntando a cada movimento quando será que Jesus irá retornar. É verdade que muitos perguntam quando
para poderem se preparar a tempo e entrar no último vagão antes que o trem parta. Depois de fazer essas perguntas, resta uma última, que é o como. Como? E para responder essa pergunta, nós temos aqui uma resposta que é interessante. Essa é uma pergunta de caráter prático e que pode levar cada cristão à teoria da justificação pela fé. Se não entender como, o restante só irá deixá-lo frustrado. Contudo, mesmo saber o como não é o suficiente, porque justificação pela fé é muito mais do que uma teoria, é uma experiência. O como se torna uma questão muito emocionante quando se entende que a resposta para ele é quem? Jesus é a base do cristianismo. Jesus é o fundamento do cristianismo. É a pedra angular que sustenta toda a religião. Portanto, não existe cristianismo sem Jesus. Não existe cristianismo sem Cristo. E um fato interessante é que muitas vezes os cristãos procuram buscar a justiça, praticar a justiça, e na verdade a própria palavra de Deus nos incentiva a buscar essa justiça. Essa mesma palavra também nos orienta aonde encontrar essa justiça. Sendo que a justiça é igual a Jesus, a forma de buscar justiça é buscar a Jesus Cristo. É buscar a Ele, é buscar quem? Um texto que eu quero dividir com você diz o seguinte: a justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Cristo em nossa vida. Quer encontrar justiça? Encontre a Cristo. Quer praticar a justiça? Entre num relacionamento com Cristo. Quer buscar a justiça? Busque a Cristo. Que Deus te abençoe.